Oi, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a estudar o livro de Josué. É a quarta lição do trimestre. E veja bem, essa lição ela tem por título o conflito por trás de todos os conflitos. Qual é o objetivo dessa lição? Quando nós nos deparamos com o livro de Josué, nós vemos Deus na guerra. E esse tem sido um livro usado pelos críticos para desmerecer a Bíblia e dizer que foi uma crueldade, que ali se revela que é impossível que Deus seja um Deus de amor. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. Vem comigo. Pois é, quando eu leio a minha Bíblia, que eu estou com ela aqui, em Êxodo, no capítulo 34, versículo 6, eu vejo o seguinte: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande misericórdia e fidelidade. O Deus aqui revelado para Moisés é o Deus compassivo, misericordioso, tardio em irar-se. Quando eu entro no livro de Josué, esse Deus está comandando uma guerra, destruindo cidades. Então, esse é o sentido e essa é a dificuldade que muita gente tem quando estuda o livro de Josué. Veja bem, eu gostaria de trazer para você aqui um conceito relativamente novo, mas para a gente entender o que o ser humano de hoje pensa sobre a guerra e, a partir daí, nós começarmos a perceber o que significa essa guerra ali no livro de Josué. Existe um termo que é chamado a guerra justa. E o que é que vem a ser essa guerra justa? Ou seja, quando é que eu posso guerrear? O que eu posso fazer durante uma guerra? Santo Agostinho foi quem desenvolveu, primeiramente, a concepção de guerra justa, que uma guerra pode ser uma guerra com alguma razão. E ele traz alguns detalhes nos seus livros, onde ele fala que a guerra justa ela deve ter uma causa e uma intenção. Veja bem, a guerra de conquista ela não tem uma causa justificável e nem tem uma intenção justificável. Mas a guerra de defesa, sim. Então, aí o ser humano passa a fazer uma avaliação do que se justificaria um país ingressar com uma guerra, começar uma guerra com outro país. Para Agostinho, a guerra justa ela não pode ser declarada por qualquer um. A guerra justa é aquela que é declarada por um chefe de Estado, uma autoridade legítima. Um pouco mais adiante, já no início do segundo milênio, século XIII, Tomás de Aquino ele retoma o assunto da guerra justa. Ele fala, então, da autoridade legítima, ou seja, não é qualquer aventureiro que declara uma guerra. Essa guerra tem que ser declarada por alguém investido de autoridade. Essa autoridade tem que ser legítima. Então, a liderança de um grande país. Hoje, no nosso caso, os reis, os presidentes de repúblicas, são esses os que teriam condição de declarar uma guerra. Se a guerra é declarada por pessoas não investidas de autoridade legítima, essa guerra ela já se torna por si só injusta. A causa da guerra deve ser justa. Então aqui se faz uma avaliação da motivação pela qual aquela autoridade legítima declarou uma guerra. E Tomás de Aquino vai dizer também que a intenção tem que ser reta. Qual a intenção da guerra? A intenção da guerra tem que ser o bem e a paz. Então, daí a gente já começa
a imaginar a dificuldade que existe para que nós possamos definir o que é uma guerra justa. Num conceito moderno, você pode ver aí no slide, há algumas condições. A primeira é que a guerra é justa se ela for o último recurso. Ou seja, é necessário que antes a diplomacia faça o seu papel, tente resolver os problemas. Essa guerra deve atender aos princípios da proporcionalidade e de discriminação. O que vem a ser isso? Quer dizer, ela não pode ser uma guerra de um país imenso, de um poderio imenso, destruindo uma pequena nação. E ela também tem que atingir apenas aqueles indivíduos que estão nela envolvidos, ou seja, os militares. Então a guerra, quando ela passa a atingir civis, ela vai perder essa condição de ser uma guerra justa. E aí há duas expressões latinas para a gente ter uma ideia sobre o que vinha a ser isso. É o ius ad bellum e o ius in bello. O que é o ius ad bellum? O ius ad bellum é o direito de iniciar a guerra. Quando é que a autoridade legítima, com uma causa justa, ele pode, então, iniciar a guerra? Aqui nós temos os principais itens desse direito de iniciar a guerra. Então, ela tem que ser uma causa justa, legítima defesa ou proteção de inocentes, autoridade legítima, decisão por um governo reconhecido, último recurso após esgotadas todas as soluções pacíficas, diplomáticas, proporcionalidade, ela deve ser uma resposta, a resposta deve ser adequada à agressão. E a possibilidade de sucesso, medir as chances de êxito, porque uma guerra sem chance de êxito, ela não pode dar a sustentação para a autoridade declarar essa guerra. E o ius in bello é o direito na guerra. Né? Então agora aqui nós temos os principais elementos para a gente definir o ius in bello, e nós vamos ter aqui a discriminação, que é proteger os civis, os não combatentes, a proporcionalidade no uso da força, evitar danos excessivos, a proibição de meios desumanos, como a tortura, armas químicas ou ataques deliberados a hospitais e prisioneiros, o tratamento digno aos prisioneiros de guerra, de acordo com a Convenção de Genebra. Essa Convenção de Genebra, ela na verdade, ela se constitui de 4 documentos. E nesses documentos é que nós vamos perceber que a humanidade se reuniu para definir o que fazer quando estamos em guerra, quais são os limites da guerra. Isso foi feito ainda na década de 40 do século XX. E ao examinarmos isso, nós podemos então perceber que o ser humano ele tem uma ideia sobre a guerra. Ocorre que quando eu leio o livro de Josué, fica um pouco difícil que eu imagine que Deus possa ter colocado esses limites, né, que o povo de Israel entra numa terra onde estava habitado, haviam cidades solidificadas ali, e entram e destruindo cidades e destruindo a população também da cidade. Então, como é que a gente explica isso? Os teólogos e os filósofos, eles têm assim, uma preocupação com isso. Né? E aí vem a famosa teodiceia. O que vem a ser a teodiceia? É a comprovação de que Deus é justo. O sentido da palavra é esse aí. É a gente comprovar que Deus é justo. Então, teólogos e filósofos, eles têm lutado para resolver algumas questões, e delas nós temos aquele sério problema. Se Deus pode tudo, se Deus sabe tudo, se Deus é amor, por que ele é obrigado a fazer uma guerra? Por que ele leva o seu povo a guerrear?
Então é nesse sentido que nós estaremos fazendo o estudo de hoje, é o estudo da nossa lição, a quarta lição desse trimestre. Pois bem, o autor da lição, de acordo com a teologia adventista, e teólogos de outras tradições religiosas também, mas especialmente os adventistas do sétimo dia, nós damos uma ênfase muito grande à questão do grande conflito. Então, ao explicarmos os atos de Deus, ao tentarmos explicar os atos de Deus, falando da sua justiça e justificando suas decisões, um dos principais argumentos é que nós precisamos entender a existência de um conflito espiritual, um conflito que nós não vemos, um conflito que a Bíblia narra, mas foge à percepção do ser humano. Quando estamos estudando aqui o livro de Josué, nós não podemos perder o enfoque de que o conflito entre o bem e o mal é o pano de fundo desse livro. Os acontecimentos ali, eles só poderão ser entendidos por todos nós se nós tivermos uma noção do que se passa atrás das cortinas. O conflito por trás de todos os conflitos, o grande conflito. Quando nós vemos ali a questão de Canaã e da destruição que foi feita, nós percebemos que o juízo sobre Canaã ele tem alguns detalhes, e o principal detalhe é que ali se preserva o plano da redenção. Então é isso que nós vamos ter que avaliar hoje aqui. Por que esse juízo sobre Canaã, predito lá por Deus, né, quando Deus fala com Abraão, falou, olha, a medida dos amorreus não está ainda cheia, quer dizer, foram 400 anos de oportunidade que foi dado àquela sociedade, que como nós vimos nas lições passadas, chegava a queimar crianças aos seus deuses. Aqui nós podemos pensar de que esses juízos de Deus sobre aquela região, eles tinham a intenção de preservação do plano da redenção. Deus age para conter o mal, não para promover a violência. Então é um outro princípio que nós temos que imaginar aqui, é que quando Deus está agindo, ele está, na verdade, contendo o mal. E se aparentemente o mal que nós estamos vendo ocorrer, ele pode ser grande, na verdade ele está, aquilo que está se realizando, com certeza, evitará um mal muito maior. Agora, de qualquer forma, a gente tem que ter humildade para reconhecer o seguinte: nós não podemos dar respostas por Deus, nem filósofos e nem teólogos, porque as respostas que damos podem não ser as respostas que Deus daria. Então, qual a finalidade do estudo dessa lição? É buscarmos na palavra de Deus a resposta para essa indagação tão séria. E isso evita que nós fiquemos imaginando e diante de uma lógica, de alguns princípios, tentar dar uma resposta que nós daríamos no lugar de Deus. Mas, na verdade, nós precisamos de buscar na palavra a resposta de Deus, e não uma resposta por Deus, que nós possamos dar por Deus, substituindo a palavra. Lá em Deuteronômio 29, há uma advertência para a gente quando nós estamos fazendo um estudo desse tipo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre,
para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, aquilo que é revelado, e é por isso que nós vamos, a lição, o autor da lição busca essas respostas dentro daquilo que foi revelado. Mas se alguma margem de dúvida resta, nós precisamos entender que ou a gente sana essa dúvida dentro da palavra, ou a gente a considera como algo não revelado. E o que não é revelado é para o nosso Deus. Pertence ao nosso Deus. Você pode estar se perguntando, mas o que o Fred Flintstone e a Vilma estão fazendo na lição da escola sabatina? É que eu peguei essa figura para a gente poder entender o que vem a ser a palavra anacronismo. Eu quero conversar com você sobre essa questão do anacronismo. Veja bem, aqui nós temos um lindo casal que viveu na Idade da Pedra. Essa é a ideia do desenho animado ali dos Flintstones, né? Só que na Idade da Pedra não havia carro, não havia celular, não havia tablet, não havia televisão. E muitas vezes nós vemos nas histórias do Fred Flintstone ele andando num carro, ele olhando uma televisão. Quer dizer, esses objetos não existiam naquela época. Então, situações como essa, a gente diz que são anacronismos. O que vem a ser anacronismo na história, eu trouxe aqui uma definição, é escrever sobre um acontecimento do passado e usar um vocabulário ou uma visão de mundo do presente. Como citar a palavra genocídio para descrever um evento que não tinha esse conceito em seu tempo. Então, o conceito de genocídio é um conceito moderno. Quando eu vou falar dos tempos de Josué, daqueles tempos de Nabucodonosor, do Egito Antigo, não havia sentido dessa palavra genocídio, não havia esse conceito do que viria a ser o genocídio. Isso é importante a gente entender. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa de elaborar nossa mente é que a Bíblia traz as histórias como elas foram, como elas aconteceram, com a intervenção divina, mas para uma população no meio de uma civilização que não tinha a cabeça que nós temos hoje. Era muito diferente o que o que as pessoas daquele tempo viam. Qual era a cosmovisão de um israelita entrando em Canaã? O que ele imaginava da vida? Quais eram os conceitos que ele tinha? Então isso é muito importante para a gente, de alguma forma, já entrarmos com o espírito desarmado na análise do que nós estamos vendo nessa lição. Eu quero estabelecer com você aqui um outro conceito, algo que eu julgo muito importante. Quem é Deus para você? Porque quando eu leio tudo o que eu leio e que envolve a pessoa de Deus, vai passar por um crivo, um óculos que eu tenho na minha mente, um óculos que me faz eu ver as coisas em determinado sentido. O mesmo fato pode ser visto por você de uma forma e pode ser visto por mim de outra forma. Quem é Deus para você? Qual é a imagem que você tem de Deus? Vamos dispensar aqueles que são ateus, que eles não têm imagem nenhuma de Deus, né? Mas falando aqui então dos teístas, o que cada um de nós imagina que Deus é? Bom, da nossa parte, nós buscamos entender quem é Deus, como ele age, quais são seus propósitos, no estudo da palavra. Porque, muito embora a natureza revele a Deus, o poder de Deus, a gente vê aí o poder da água, os raios, os trovões, as flores, os pequenos animais, o nosso próprio corpo. Quer dizer, isso revela a existência de um ser superior, inteligente,
e que nós cremos o Criador de todas as coisas, aquele que elaborou, que fez o design inteligente, né? Porém, vamos imaginar agora cristãos. Há uma linha de pensamento, vamos dizer, no cristianismo que só vê Deus como alguém misericordioso. Então, esse Deus, né, desse cristão, ele é um Deus assim, que dá tudo, que premia as pessoas, e que tem compaixão por todos aqueles, mesmo os rebeldes, aqueles que não aceitam o que ele diz, é, e alguns assim, de uma forma um pouco irreverente, mas dizem, não, esse é um Deus Papai Noel, um Deus que só dá presente, um Deus que é só amor. E as pessoas que veem Deus dessa forma, elas vão ter uma tendência a rejeitar a justiça de Deus. Quer dizer, muito embora na sociedade, como nós vivemos, se eu me deparar com um homicida, alguém que matou uma mãe com uma criança no colo, e essa revolta, essa própria pessoa talvez defenda até a pena de morte para esse criminoso. Mas quando se trata de Deus, Deus não. A minha justiça da pena de morte é minha, não tem nada a ver com Deus. Então, nós precisamos de perceber qual é a nossa cosmovisão cristã. Há um outro grupo de cristãos que só fala em Deus como aquele que vai jogar as pessoas no fogo do inferno, vai destruir, vai fazer uma justiça sem misericórdia e vai massacrar, e existe esse tipo de pensamento no nosso meio. Mas o pensamento entre esses dois extremos é que o nosso Deus, ele é 100% amor, misericórdia, e ele é 100% justiça. Ou seja, as atitudes amorosas de Deus, elas já estão totalmente entrelaçadas com a justiça. E que quando Deus está fazendo justiça na destruição de pessoas, ou como nós acreditamos no final dos tempos, quando Deus vai destruir o pecado e os pecadores impenitentes, essa justiça também é um ato amoroso. Mas como um ato amoroso? Olha, falta de amor seria se Deus permitisse que isso aqui continuasse sendo o que nós estamos vendo e vivendo. Crianças sendo estupradas, pais de família sendo assassinados, nações em guerra matando civis indiscriminadamente. Quer dizer, isso aqui, nós não podemos imaginar que um Deus amoroso permita isso aqui. Então, quando nós estamos nesse raciocínio, a gente diz o seguinte, olha, Deus não é amor se ele deixa isso acontecer. Mas aí quando eu digo assim, não, mas Deus vai acabar com isso tudo, ele vai não só retribuir, mas ele vai eliminar o mal e a maldade e os malfeitores, aí eu digo, não, mas agora Deus não pode fazer isso. Quer dizer, então há um contrassenso no meu raciocínio. Pois bem, quando eu tenho essa, que vamos dizer assim, essa cosmovisão, a maneira como eu enxergo o mundo, como eu enxergo as coisas, quando na minha cosmovisão está definido um conceito de Deus, quem é Deus, como Deus reage, o que vem a ser o amor de Deus, o que vem a ser a justiça de Deus, quando isso está resolvido na minha mente, nós podemos chegar a algumas conclusões. Por exemplo, a principal conclusão é de que eu não posso me limitar ao estudo do que aconteceu lá no tempo de Josué. Eu tenho que colocar uma lente de aumento no que eu vejo ali, no que está acontecendo no tempo de Josué, e essa lente de aumento tem um nome, é a cruz de Cristo. É na cruz que Deus se revela como um todo. É na cruz que o amor de Deus se revela à humanidade, e é na cruz que a justiça de Deus também se revela, porque se Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados, o preço foi caro.
Quer dizer, não foi assim algo que Deus fez que não lhe custou nada. Custou muito. Então, é na cruz que Cristo assume o juízo que o pecado existe. Ali ele pagou, ele fez um acerto de contas a nosso favor. Não é? Então, eu começo a delinear aqui a maneira como eu vejo as coisas dentro da Bíblia, eu colocando a cruz em primeiro lugar, o que vai acontecer? Eu vou ler o livro de Josué, mas eu não vou tirar conclusões precipitadas desse momento. Né? Não só o livro de Josué. A gente viu ali a destruição dos egípcios, lá no livro de Êxodo, na passagem do mar. A gente viu uma série de guerras que ocorreram ali. Uma outra coisa é que essa cosmovisão que passa pela cruz de Cristo, essa cosmovisão, ela diz para mim que o amor de Deus triunfa sobre o mal. Né? E, como eu já disse, o Calvário mostra o verdadeiro caráter divino. Eu estou aqui com a minha Bíblia e agora vamos fazer uma pequena análise de Josué capítulo 5, 13 a 15. Eu vou até ler aqui esse trecho da Bíblia. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nenhuma coisa nem outra, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. Ele disse: Que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Jesus aparece muitas vezes no Velho Testamento. E é um tema polêmico, muita gente não aceita esse fato, que Jesus é o Miguel, que aparece ali no livro de Daniel, que aparece ali. Na Bíblia, várias oportunidades aparece a figura de Miguel. Jesus vai aparecer lá naquela sarça ardente. Ali não tem uma figura humana, mas é uma teofania. O que é isso? Quando Deus se apresenta de alguma forma, quando a presença de Deus exige, e ele diz para Moisés: tire as sandálias, porque o lugar que você está pisando é terra santa. A presença de Deus santifica aquele lugar. A mesma situação agora ele vai dizer para Josué, ele vai repetindo: abriu o Mar Vermelho, abre o Rio Jordão. Tire as sandálias dos teus pés, porque onde você está pisando aí é terra santa. Ele faz isso com Moisés e faz com Josué também. Então, quando Josué adora, o que a gente está vendo? Só Deus pode ser adorado. A palavra de Deus, os 10 mandamentos, nos garantem que nós não podemos adorar nenhum outro ser. Quando o apóstolo João quis adorar um anjo, lá no livro do Apocalipse, eu li isso, o anjo imediatamente disse: não, 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 você não vai me adorar, eu sou apenas um conservo teu. A adoração é restrita à pessoa de Deus. Quando Jacó está ali no Jaboque, diz a palavra que ele lutou com Deus. Então, quem era aquele Deus que ele lutou? O mesmo Miguel, é Jesus Cristo aparecendo no Velho Testamento. Então, nós vemos situações em que seres humanos adoraram, aparentemente um anjo, mas sempre nessas circunstâncias nós temos ali a pessoa da divindade, Jesus Cristo. Agora nós precisamos entender essa questão do grande conflito. A Bíblia não traz um trecho, um capítulo inteiro explicando detalhadamente, mas nós podemos coletar na palavra de Deus o que a Bíblia diz sobre
esse conflito por trás de todos os conflitos. A Bíblia diz, ela nos revela que houve um plano elaborado antes da fundação do mundo. Houve um plano. Esse plano, nós vamos pegar aqui algumas passagens, ele tinha uma finalidade. A finalidade desse plano era de resgatar qualquer dúvida a respeito do caráter de Deus. A finalidade desse plano é a teodiceia. Quando a Bíblia fala de um personagem, um anjo, um querubim, e esse anjo, esse querubim, que vai aparecer desde o 2º capítulo do livro de Gênesis, vai aparecer também no livro de Ezequiel, vai aparecer no livro do Apocalipse. Esse anjo, ele passa a ser conhecido, a Bíblia não dá esse nome, mas ele passa a ser conhecido como Lúcifer, depois como Diabo, como Satanás, a antiga serpente. Veja bem, o que a Bíblia nos diz, e eu posso ver isso na lição, ali no livro de Ezequiel. No capítulo 28 de Ezequiel, e o autor da lição nos chama a atenção para isso, nós vemos que aquele personagem que seria o rei de Tiro, esse personagem ele era perfeito nos seus caminhos, modelo da perfeição. Esse personagem estava no Monte Santo de Deus, né? E nós temos, então, a percepção de que ali não está se falando propriamente de um ser humano. Porque nenhum ser humano, com exceção de Adão, esteve no Éden. Isaías, no capítulo 14 também, nos dá essa história falando de um anjo de Deus e que ele se rebelou, ele quis ser como Deus. Então, a base, vamos dizer, o pano de fundo para nós compreendermos a Bíblia está justamente nessa constatação. Houve no céu, e nós vamos ver essa passagem aqui, uma guerra que é o mistério da iniquidade. Isso aqui nós vimos aí no início de Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas são para nós nossos filhos. Mas as coisas encobertas são do nosso Senhor, do nosso Deus. E o mistério da iniquidade é algo que nós não temos resposta para isso, até porque não faz parte do resgate que Deus está operando com toda a humanidade. Mas o fato é, a Bíblia revela então que houve uma rebelião no céu. Alguém, um anjo, conseguiu colocar em suspeita o caráter de Deus. E aí nós temos a questão começando. Mas antes que o ser humano fosse criado, havia o quê? Havia um plano. E o simples fato de eu perceber a existência de um plano, antes da fundação do mundo, já revela que Deus estava empenhado na teodiceia, em demonstrar a justiça dos seus atos. Deus deu o livre-arbítrio aos seres criados inteligentes, e assim como os anjos têm o livre-arbítrio, o ser humano também teve livre-arbítrio. Nós acreditamos na existência de outros planetas habitados, mas eu vou ler alguns trechos aqui para vocês perceberem a existência desse plano, que seria justamente de esmagar essa rebelião que surgiu ali no céu, no tempo da eternidade, nós não sabemos quando. Atos 2:23 é dito assim: a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. O apóstolo está fazendo aquele discurso ali de Atos 2. Milhares se converteram a partir daquele discurso. E ele faz a referência, então, a um plano determinado e a presciência de Deus. Ou seja, Deus sabia o que ia acontecer, nada estava oculto para ele,
E ele planejou, ele determinou uma estratégia de conter a rebelião que havia. Romanos 16, 25 diz assim: ora, o Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Então, havia algo de mistério que estava guardado desde os tempos da eternidade. Efésios 6,19, o apóstolo Paulo diz que mistério é esse. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele dá aqui para nós a definição de que mistério é esse. Então a palavra Evangelho ela tem que ser melhor conhecida por todos nós. Elas são, de fato, as boas novas. E nessas boas novas é dito que houve o pecado, houve um ser que se rebelou, esse ser conseguiu levar para o seu lado os nossos primeiros pais, mas após a queda desses primeiros pais, Deus compareceu ali e relatou para eles o seguinte: ó, você vai ter filho, um desses filhos do futuro vai ser a redenção, vai ser o que vai esmagar a cabeça da serpente, vai acabar bem, mas agora tem um duro deserto para ser atravessado. Então, esse é o mistério, o Evangelho, que declara a rebelião no céu, declara o plano de Deus para esmagar essa rebelião e resgatar o homem, e são, portanto, as boas novas. 1 Coríntios 2, os versículos 6 e 7 diz assim: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Então, o que a gente está vendo? Houve um plano, foi tudo elaborado, foi tudo pensado. Segundo Timóteo 1,9, o apóstolo Paulo escrevendo ao seu discípulo, ele diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, Jesus Cristo, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Jesus Cristo, quando? Antes dos tempos eternos. Quer dizer, havia um plano, antes da criação do ser humano, havia um plano, porque havia um conflito. E o plano era justamente para resolver esse conflito, reivindicar o caráter de Deus, teodiceia, demonstrar que os atos de Deus são justos. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. 1 Pedro 1,20. Então aqui são passagens que revelam que houve uma rebelião, Deus já tinha um plano para esmagar essa rebelião, resgatar o homem do rebelde. Mas há uma passagem um pouco mais clara para a gente entender essa situação. Apocalipse 12, versículos 7 a 9. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Quando é que isso aqui aconteceu? O livro do Apocalipse, nos capítulos 4 e 5, João vai ao céu, ele foi mostrado para ele a data mais importante até aqui ocorrida no universo. Vamos ali para o Evangelho. Quando Jesus morreu na sexta-feira, ele encontrou
na manhã da ressurreição, no domingo, a Maria. E ali ele disse assim: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. Quando eu abro Apocalipse 4, eu estou vendo o quê? Eu estou vendo Jesus ingressando nas cortes celestiais. Jesus agora está sentado no trono. Ele foi vitorioso na cruz, ele derrotou, ele demonstrou para todos os seres criados e todos os seres humanos, e por isso todo joelho há de se dobrar perante Deus no final. Ele demonstrou o caráter da rebelião de Satanás. Ali, o nome de Deus perante todos os anjos, perante todos os seres criados, foi resgatado. A acusação de que Deus não era justo, e essa é a acusação que muitas vezes nós ouvimos, ou nós fazemos, ou somos tentados a fazer quando nós vemos essas guerras no livro de Josué, essas acusações caíram por terra. Então Jesus é entronizado. E João está vendo aquilo, é uma coisa fantástica. Ele escreveu como ele, na linguagem humana que ele tinha. E no capítulo 5, então, eu tenho ali um livro selado por dentro e por fora, ninguém é capaz de abrir esse livro, e João começa a chorar, mas o que é dito? Olha, tem um aqui que pode abrir o livro por dentro e por fora, ele pode revelar a história da igreja, ele pode mostrar como Deus cuidou da igreja, e esse um é o Cordeiro. Ele foi vitorioso, ele pode abrir. Nesse momento em que há essa situação no céu, a entronização de Jesus Cristo, ocorre o que está escrito em Apocalipse 12, de 7 a 9. Então estourou guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram ser vitoriosos. Então, nesse momento, ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A derrota dele, então, se consumou. E a gente pode ver que realmente é isso que ocorreu, que no versículo 10 do capítulo 12, eu vejo assim: então ouvi uma voz forte no céu proclamando, agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Quando é que Jesus tem a vitória? Naquele dia. E quando ele chega nas cortes celestiais? Naquele domingo. E quando Satanás é expulso do céu? Naquele dia. Essa é a situação do grande conflito. Agora, tudo isso aí perpassa por onde? Toda a minha visão de mundo, toda a visão de mundo, toda a explicação das coisas que eu tenho para dar, elas são dadas através dessa lente, a lente do grande conflito. O que o autor da lição está nos convidando é que nós possamos avaliar o livro de Josué pela lente do grande conflito. Quando aquele anjo, que é Jesus Cristo, e que foi adorado por Josué, ali aparece, ele dá justamente o start para a gente entender que a guerra que iria se realizar ali não era uma guerra entre seres humanos, porque ali estava se desenvolvendo essa guerra espiritual do grande conflito. E nós temos que entender também que na cabeça daquele povo, tanto de um lado quanto do outro, cada povo tinha seus deuses. O povo de Israel acreditava firmemente que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Mas eu garanto para você que a esmagadora maioria daquele povo imaginava que existissem outros deuses além de Deus. E é por isso que Deus coloca no mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Deus precisava de colocar essa barreira para que eles não aceitassem aqueles outros deuses que na cabeça deles era perfeitamente possível que existissem. Lembra da história do anacronismo? Dificilmente hoje você encontra pessoas, pelo menos no Brasil aqui, que sejam politeístas. Né? Não é o caso lá da Índia. Mas na cabeça daquele povo existia Deus. Tudo que era nação tinha o seu Deus.
Então a guerra seria a guerra do Deus de Israel contra os deuses cananeus. Ainda no Êxodo, capítulo 12, versículo 12, a gente vê isso aí, quando foi dito assim, Deus está dizendo para Moisés, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei juízo sobre quem? Sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Quer dizer, a questão ali, e aí volta, por que a gente muitas vezes tem dificuldade de entender esses fatos no Velho Testamento? Primeiro que a gente não tem a cabeça dos que viviam naquele tempo. A cultura deles, a cosmovisão, ou seja, como eles enxergavam o mundo, como eles enxergavam os problemas, era muito diferente da nossa hoje. Até pela guerra. Hoje nós temos a guerra, a guerra tem que ser justa e tal, tem que ser declarada por alguém com autoridade legítima, a guerra tem limites. E naquele tempo não havia nada desses conceitos, isso é coisa da civilização moderna. Então, quando a gente começa a olhar e interpretar e ver esses acontecimentos do Velho Testamento, eu tenho que deixar de fazer qualquer pensamento anacrônico, eu tenho que evitar qualquer pensamento anacrônico, eu tenho que evitar de levar a minha cabeça e colocar na cabeça de um israelita daquele tempo. Não vai funcionar. Na visão que nós podemos ter hoje, aquele tempo era um tempo bruto. Agora, Deus sempre lidou com as pessoas como elas são, não como Ele queria que elas fossem. E, portanto, todos os grandes homens da Bíblia e da história da igreja cristã, eles tiveram erros lamentáveis. Na Bíblia, Davi matou, adulterou, Abraão ficou com medo, deixou que a mulher dele fosse com outro homem. Quer dizer, a coisa é séria. Agora, Deus nunca deixou de lidar com o ser humano, porque esse camarada não é do meu jeito, então já não vou lidar com ele. Não. Deus lida com o ser humano do jeito que ele é, assim também com as civilizações. Deus lidou com aquele povo antigo do jeito que aquele povo era, da forma com que aquele povo pensava, assim como ele lida com a gente hoje, da forma como nós somos, da forma como nós pensamos. Imagina se um israelita daquele tempo ia imaginar em foguete, ia falar em filosofia, se ele ia falar em conflito de gênero, se ele entender o que nós estamos vendo hoje, se ele entender, ele ia ter esse conceito. Não tinha. Assim como nós não compreendemos perfeitamente, e talvez nem de longe, como era a cabeça daquele povo. Então Deus agiu naquele tempo de acordo com as possibilidades de entendimento, de acordo com o que aquele povo era. E ele age conosco de uma forma diferente. Mas a essência, o amor dele, a justiça dele continuam as mesmas. Né? Agora, uma coisa que o autor da lição traz, que é importante a gente ver, é o seguinte: nunca foi plano de Deus que Israel lutasse. Deus lutaria por eles. Olha o que está lá em Êxodo 14, versículo 13 e versículo 14. Moisés respondeu ao povo. E Moisés, nesse momento, estava vivendo o que Josué estava vivendo outra vez. Houve um atraso ali pela atuação do povo. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Está na travessia do Mar Vermelho ali. E Moisés disse: olha, vocês não vão pegar em nada, vocês só aprenderam no Egito a ser escravo, a fazer tijolo. Agora não tem negócio, não precisa de espada, de arco e flecha, não precisa de carro, não precisa de nada. Deus vai lutar por vocês.
E de fato, ali no Mar Vermelho, eles viram Deus lutando por eles. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Olha o reconhecimento que houve. Os egípcios perceberam que o Deus de Israel, eles tinham os deuses deles lá, Osíris, Horus, Ísis, não sei mais quem, mas eles perceberam que o Deus de Israel estava lutando pelo seu povo e eles precisavam de sair daquela situação. Então, como é que seria feita a conquista de Canaã se aquele povo tivesse sido fiel a Deus no deserto e Deus lutasse por eles? Como é que seria feita essa conquista? Só Deus sabe. Não seria dessa forma que eles tiveram que colocar a mão na massa e partir com a espada em punho e matar pessoas. Porque há outras ocasiões em que Deus agiu independentemente da força física, militar do povo dele. Então, o que a gente percebe é o seguinte: nós não sabemos como Deus expulsaria os cananeus daquela terra. Se seria necessário aquilo ou não seria necessário. O que nós sabemos é que, em decorrência da falta de fé, em decorrência da rebelião daquele povo no deserto, Deus teve que permitir que eles agissem. E Deus continuou lutando por eles. A queda das muralhas de Jericó é um exemplo disso. Mas não era necessário isso aí. Deus havia feito todo um planejamento. Deus havia dito a eles, inclusive, de que não ia ser assim rapidamente a conquista da terra. Que eles iriam, para que as feras do campo não proliferassem, eles iriam conquistando a terra aos poucos. Ou seja, Deus iria expulsando aquele povo de lá. Então não é responsabilidade de Deus o que aconteceu. Porque há um detalhe importante. Deus deu a todos nós o livre-arbítrio. Deus deu ao diabo o livre-arbítrio, deu a cada ser humano o livre-arbítrio. Agora, Deus se limita no momento em que ele respeita as nossas decisões. Então, quando Israel agia de uma forma, o resultado é que Deus podia agir da melhor forma possível. Quando Israel não agia daquela forma, o resultado é que Deus se limitava na proteção do seu povo. Isso eu vejo na conquista de Nabucodonosor, no exílio babilônico, que eles passaram lá 70 anos lá. E por quê? Foi culpa de Deus aquilo? Não. Aquilo ali foi culpa exclusiva do povo, da rebelião do povo. E você diz, mas não foram só os rebeldes. Exato, Daniel e seus 3 companheiros viviam naquela sociedade. E mais uma vez eu tenho tocado aqui na questão de coletividade. Muitas vezes as pessoas sofrem pelo coletivo. Nós vivemos numa sociedade hoje tão imbuída, especialmente no Brasil, do individualismo, que nós não podemos compreender as consequências dos atos dos líderes de uma nação. As consequências daqueles que têm o comando. E nós vemos aí, na história a gente pode perceber isso aí, mas no Brasil nós temos essa dificuldade. E nós queremos agir no individual. Nós não queremos imaginar direitos, nós não queremos imaginar pagar o preço do que faz a coletividade. Então, o que aconteceu ali? Os cananeus pagaram o preço pelo que coletivamente eles vinham fazendo, afundados no pecado, colocando criança para ser queimado, tendo relações com animais e com a própria mãe, que está lá em Levítico capítulo 18. E eles foram destruídos por isso. Mas quem confiou em Deus se salvou, como Raabe e os gibeonitas. Agora o povo teve que passar por essa traumatizante guerra, porque também eles deixaram de andar nos caminhos de Deus.
mas Deus estava com eles, ainda que muitas vezes eles não estivessem com Deus. É assim que Deus quer atuar na sua vida e na minha hoje. Essa lição, ela serve para a gente ter essa ideia. Primeiro, entender que Deus se limita diante da liberdade do livre-arbítrio do ser humano. Mas isso não quer dizer que Deus se demita do plano da salvação, aquele plano feito lá atrás. Por quê? Porque Deus está desmascarando perante todo o universo e perante todos nós o mal, a maldade, originados com Satanás, o mistério da iniquidade. Então Deus está fazendo isso. Agora cabe a nós o quê? Nos munirmos desse conhecimento que a palavra nos dá, entendermos a questão do grande conflito, para inclusive podermos interpretar os fatos existentes nessa terra, naqueles tempos antigos, os que estão acontecendo agora. Que Deus os abençoe. Até o próximo estudo. Um abraço.